Olá pessoal, e aí, tudo bom? Então, eu sou Raquel Barcelos de Araújo, estou aqui novamente para falar para você uma sacada que eu tive, dentro dessa minha carreira, dentro dessa minha caminhada, profissional, a respeito da intervenção, tanto junto aos sujeitos como junto às famílias também, que é o que eu estou me propondo fazer, uma intervenção diferenciada que de fato tenha alguns resultados na vida, efetivamente na vida dessas pessoas. Então eu quero compartilhar com vocês algumas questões, e aí também eu quero, depois você vai ver aqui embaixo vai ter um link para você fazer os seus comentários, eu quero que você também participe, quero que também você contribua, para que a gente possa crescer junto, para que a gente possa criar conhecimento nessa área, de uma forma que a gente tenha os resultados e seja mais feliz também trabalhando dentro dessa área, que é uma área que a gente sabe que não é uma área difícil, mas que tem os seus desafios. Não é uma área difícil, mas tem alguns desafios que nós precisamos suplantar, precisamos resolver. Então, por conta disso, eu tô aqui me colocando à sua disposição e disposta também a compartilhar com vocês algumas questões que me vêm, ao longo dos anos, me vem desafiando. Eu também quero desafiar você a pensar, e aí também fazer as suas contribuições para que a gente possa crescer junto dentro dessa caminhada aí, trabalhando dentro das políticas públicas, das políticas sociais, das ações e intervenções junto ao sujeito, junto às famílias, Então hoje em dia a gente vê que não tem nenhuma política pública ou social que foque a sua intervenção no sujeito especificamente. A maioria delas já entenderam que para que se tenha uma efetividade nessa ação, é de suma importância que se tenha uma intervenção no seio da família, no núcleo familiar, E aí, claro, levando em consideração os diferentes arranjos familiares. Quando eu falo de família, eu não estou falando de um modelo específico de família, mas naquele conjunto de pessoas que convivem, vivem e que devem exercer um papel protetivo para com seus entes, que convivem naquele espaço, que moram no mesmo espaço, na mesma casa, como a gente chama. Então isso a gente acaba considerando como família, não aquele modelo ou aquele formato tradicional. Então é isso que eu quero compartilhar um pouquinho com vocês. Então, conforme eu falei, eu já tenho mais de 15 anos de formação, de experiência profissional, também tenho mestrado na área do serviço social e não só por isso, mas fui buscando outros conhecimentos, para que venham contribuir para a minha intervenção e para que essa ação efetiva junto a esse público, ela possa ter um resultado, a gente pode falar de resultado, mas sim, não deixa de ser um resultado efetivo na vida desse sujeito ou na vida dessas famílias. Então, a partir dessa minha caminhada, uma série de inquietações foram surgindo, eu até anotei aqui, aí eu vou compartilhando com vocês essas inquietações, para que também quero saber se também é uma inquietação sua, se também faz parte do seu cotidiano, essas questões que foram surgindo ao longo da minha jornada, da minha carreira profissional. Então eu quero trazer algumas para vocês também, para a gente tentar fazer esses questionamentos e também tentar chegar aqui em algum tipo de conhecimento, em compartilhar de experiências. É esse o objetivo que a gente tem aqui com esse vídeo. Então a primeira questão que eu me questionava é aquela velha história que se fala, será que a família não muda porque não quer? Então você propõe uma série de ações, faz plano familiar, plano de ação familiar, vários tipos de ações e de proposições você faz junto a essa família e no fundo, lá no final você vai ver, putz, não tive mudança nenhuma. Será que esse pessoal está de má vontade? Assim que as pessoas falam, esse pessoal não quer mudar, essa família não quer mudar, eles só sabem viver dessa forma. Então isso era uma questão que eu me perguntava, será que é isso mesmo? Será que eles não sabem viver de outra forma? Será que eles fazem isso de uma forma de propósito? Será que essa família de fato ela não quer mudanças? Então isso era uma primeira questão que eu era questionada por outras pessoas e também me questionava, Porque às vezes você investe um tempo, para uma ação junto àquela pessoa, numa ação junto àquela família, e aí você vai vendo que não está tendo o resultado esperado. Então às vezes o seu chefe, o seu líder, enfim, o seu coordenador, o seu diretor, ele vai cobrar de você algum resultado, e aí você vai dizer que não alcançou. Então ele pode possivelmente dizer, olha, ou você mesmo até falar, a família não quer mudança. Será que é isso mesmo? Então essa é uma primeira questão que eu quero pontuar para você. Outra questão é,
Será que as políticas sociais elas são tão frágeis, são tão precarizadas, que não possibilitam de fato que essa família ou que esse sujeito tenha uma mudança na sua vida, ou tenha uma qualidade de vida, ou que tenha um vínculo familiar mais fortalecido? Então às vezes a gente acha que é uma questão da própria estrutura, e aí eu me perguntava nesse sentido, será que é a ausência de algum tipo de programa, algum tipo de projeto? Será que as políticas sociais, o investimento em políticas sociais ou políticas públicas, enfim, né? Será que não é o suficiente, não tem sido o suficiente, e por conta disso a gente não consegue ver resultados no nosso trabalho, nas nossas intervenções? Então, por vezes, por um tempo, eu também acreditava que se a gente tivesse mais programas, se a gente tivesse mais projetos, se a gente tivesse mais investimento no setor das políticas sociais, a gente conseguiria um resultado melhor. Então, maior quantidade de programas e maior investimento financeiro. Então, eu também achava que isso seria a resposta. E aí a gente foi vendo eu fui vendo ao longo dos anos que não era por conta de investimento, não era por conta de quantidade de programas, diversidade de programas com diferentes proposições, projetos e propostas. E aí eu fui vendo que não era esse o caminho também que de fato gerava uma efetividade nas ações e nas intervenções, né? Então eu quero te ouvir aí também, saber se para você, como que essa questão de achar também que a diversidade de programas e projetos e as políticas públicas, de fato, quanto maior investimento se tem, maior resultado se tem também na ação, na intervenção, né, lá na ponta que a gente fala, né, na vida dessas famílias, na qualidade de vida dessas famílias e desses sujeitos que a gente atende aí na nossa ação profissional. Então, essa era uma outra questão que me afligia, né? Uma outra questão era que tinha uma questão pessoal. Será que eu não sou competente suficientemente para dar conta dessa família? Será que a minha formação profissional não foi boa o suficiente para que eu tenha condições de promover uma intervenção junto a esse sujeito, junto a essa família, que tenha uma efetividade, que vai gerar uma qualidade de vida para essa pessoa, para essa família? Né? Não sei você, mas eu vivia muito angustiada, me achando incompetente, achando que realmente as minhas ações, as minhas intervenções não eram boas o suficiente para gerar qualidade de vida naquelas pessoas, né? Então eu ficava frustrada. Eu acho que a palavra que melhor traduz, né, é frustração. Então fiquei frustrada por bastante tempo, né, por olhar aquela realidade e não ver uma alteração daquela realidade, não ver mudanças naquela realidade, ou se tinha eram muito poucas, né, e aí diante do conjunto, né, não fazia com que eu me animasse, né, diante disso. Então é nesse sentido que eu não sei você, mas você também pode se sentir assim, né? Uma pessoa incompetente, fica angustiada, se sente frustrada, achando que, sei lá, não adianta, eu não sou um profissional bom o suficiente para trabalhar nessa área ou para atuar junto a esse público, porque são tantas vulnerabilidades, são tantas situações que essas pessoas vivenciam que eu não me sinto preparado o suficiente, né? E aí o caminho foi que eu fui buscando outras respostas para mais conhecimento, para tentar me sentir um pouco mais habilitado, um pouco mais competente para dar conta da complexidade dessa realidade que a gente lida aí, né? Então eu quero que você escreva para mim e fale um pouco do que você está vivendo, do que você está passando, se essas questões que eu já apresentei para você faz sentido para você e se essas questões de fato também passam na sua cabeça, tá? Uma outra questão era a questão do falta de compromisso político, né, ou vontade política. Então falta uma vontade política para que de fato as políticas públicas e sociais tenham uma efetividade. Nenhuma política pública é boa o suficiente para dar conta, né? Não estou falando que a gente tem hoje em dia, vamos dizer assim, maravilhosas políticas sociais, maravilhosas políticas, não estou falando isso, mas eu achava que de repente o caminho para que se tivesse uma mudança, uma alteração naquele quadro daquela família, né, de vulnerabilidade, uma alteração na situação daquele sujeito, também de risco, de vulnerabilidade, dependia de uma vontade política, de um compromisso maior da classe governante, né, com a população, com o público que
vivencia a situação de vulnerabilidade. Que se tivesse esse compromisso, né, de realmente se investir, implementar políticas públicas e políticas sociais que gerassem a mudança na vida dessas pessoas, que se tivesse isso, eu achava que realmente esse seria o caminho, essa seria a resposta, né? Então aí eu já coloquei uma série de questões. Outra questão é se eu tivesse uma equipe técnica. Então não, o problema é na equipe. Se eu tivesse de fato uma equipe que atuasse numa perspectiva interdisciplinar, se eu tivesse profissionais mais qualificados, se eu tivesse uma consonância de ações entre os técnicos que intervêm dentro desse programa, dentro desse serviço, desse projeto, se a gente fosse mais unidos, se a gente trabalhasse numa perspectiva mais interdisciplinar, aí sim, aí nós iríamos conseguir de fato um resultado. Será? E aí, mas essa questão me veio também e me angustiava que por mais unida que a equipe fosse, a gente via que também o resultado ou aquilo que a gente esperava, aquilo que a gente propunha, né, a partir das nossas ações interdisciplinares, conjuntas, também acabaram não redundando naquilo, no resultado que a gente esperava. Então, gente, eu compartilhei com vocês uma série de questões, uma série de angústias, né, que eu fui construindo, reconstruindo, elaborando, reelaborando ao longo da minha caminhada profissional. Eu não sei o seu caso, se você se perguntou essas questões, né, mas para mim foram questões que me acompanharam por mais de 10 anos, né, essa angústia. E aí, nos últimos anos, eu fui buscar, né, claro, sempre o processo de formação, a gente tem que estar sempre se capacitando, sempre se informando, formando, para cada vez mais, né, estar pronto, se preparar para intervir nessa realidade, já que essa realidade é tão complexa como a gente já havia falado anteriormente. Então, diante disso, eu fui buscando e vendo que, na verdade, não era uma questão somente conjuntural, não era uma questão pessoal, não era uma questão de faltas de políticas, faltas de compromisso, mas era, na verdade, ainda não tinha me apropriado ou descoberto estratégias, ferramentas que de fato vão gerar uma mudança, uma efetividade na vida dessas pessoas. Então, nos últimos anos eu tenho buscado elaborar uma metodologia de intervenção que de fato gere uma mudança, não só na vida desse sujeito, mas na vida dessa família. E aí eu fui percebendo que um primeiro ponto, a minha primeira sacada foi em relação a próprias políticas sociais, né? Então a gente vai estudar um pouquinho, vai entender um pouquinho a história das políticas sociais. Eu não vou me alongar aqui e falar para você um pouco sobre isso, possivelmente você já saiba, mas num outro momento, se você quiser, a gente pode estar falando, é só colocar aí, Raquel, fala mais sobre a questão das políticas sociais, a história. Coloca pra mim aí no site, que aí a gente vai trocando figurinha, vai trocando ideia, e aí eu faço um outro vídeo, a gente faz um outro materialzinho pra mandar pra vocês. Mas não querendo me alongar, a gente vai ver que ao longo da história, o Estado brasileiro ele cria uma série de políticas sociais que vão tutoriar esse sujeito. Né? Então o Estado, até numa perspectiva higienista, numa perspectiva de buscar limpar a sociedade brasileira daqueles que eles consideravam pessoas inadequadas à nova ordem proposta, então nessa perspectiva de montar uma sociedade ordenada, tudo aquilo que estava em desordem deveria ser tirado dessa sociedade, ou deveria ser afastado. E aí como fazer isso? O Estado acaba se tornando o tutor dessa família. Então tem aquela cultura que foi criada e até hoje ela é muito forte, e é isso que eu quero te chamar a atenção. Essa foi a sacada, que apesar das mudanças, das alterações, das proposições das políticas sociais hoje, a postura dos profissionais, a postura do Estado continua a mesma. Qual é essa postura? É a postura de tutoriamento. O que eu quero dizer com tutoriamento? O Estado, desde o seu início, onde as políticas sociais, na chamada Era Vargas, elas já acabam se consolidando, né, essas políticas, ele vai tomar o lugar da família, ele vai dizer para a família, principalmente para a família pobre, olha, você não tem condições de proteger e cuidar dos seus entes, eu, Estado, sim, tenho condições, tenho mecanismos e instituições que posso fazer isso, você não é capaz de fazer porque a pobreza é uma questão moral. Então, se você tem problemas morais,
de delinquência, de vagabundagem, como eles falavam, né? Então a gente vai assumir as responsabilidades dessa família, né, para que o futuro da nação seja garantido, ou seja, principalmente voltado para educação, né, entre aspas, de crianças e de adolescentes, através de um processo de institucionalização. Então eu estou sendo bem rápida, tá, gente? Que tem muitos fatores aí dentro, tá? Que a gente pode ir esmiuçando aí num outro momento. Mas, de qualquer forma, essa postura do Estado de tomar o lugar da família, tida como pobre ou menos favorecida, hoje o termo que a gente usa é em situação de vulnerabilidade, de risco. Essa família, ela foi considerada pelo Estado como sendo incapaz. E o Estado foi se achando capaz de dar conta dessa família. E a gente vai ver historicamente que essa conta não fecha, que o Estado realmente não consegue e que as proposições desse Estado não é de fato de proteção, mas é sim de coerção, mas é sim de repressão dessa família em situação de vulnerabilidade que a gente vai ver ali, né? Então, por conta disso, a gente ainda tem um ranço histórico que vai se traduzir nas ações do próprio Estado e, se a gente bobear, nas nossas próprias ações junto a essa população. Por quê? Porque a gente acha que a gente tem o poder, tem o saber, tem o conhecimento e que a família em situação de vulnerabilidade ou a família pobre não tem condições de dar respostas diante da problemática, diante do quadro de vulnerabilidade que ela apresenta ali. Então as nossas ações é sempre de cima para baixo, que a gente sabe. A gente sempre dá, né? Doa algo. É a gente que faz o encaminhamento, é a gente que sabe o que é melhor para a família, é a gente que sabe, a gente sempre sabe. E a família nunca sabe. Então isso, tanto para os profissionais e para o próprio Estado, foi um problema. Até hoje tem sido um problema, porque as políticas sociais não fecham, elas nunca vão dar conta da realidade e da dinâmica dessa família. Por quê? Porque a família perdeu o seu lugar dentro dessa dinâmica Estado-sociedade. Perdeu o seu lugar de que forma, Raquel? Da forma que o Estado tomou o lugar da família. Mas as políticas públicas e as políticas sociais atuais, elas fazem uma proposição de mudança de paradigma, no sentido de que ela fala, olha, responsabilidade é o papel da família, a proteção social, não é o papel do Estado. Então essa foi a sacada, uma das sacadas que eu tive para mudar a minha forma de intervenção, de ação e o meu olhar de respeito, de consideração para com essa família. Como que esse olhar muda? Agora eu não olho essa família somente vendo ela como uma família vulnerável, uma família problemática, mas eu procuro identificar nessa família quais são as potencialidades que ela possui para sair, para vencer, para superar aquele quadro de vulnerabilidade. Então a gente sempre, mesmo assim, bem intencionado, mesmo sem querer, a gente acaba reproduzindo essa lógica de ser tutor da família. A gente carrega muitas pessoas, muitas famílias nas costas. Eu não sei você, mas eu já carreguei muitas famílias nas costas. Achava que a responsabilidade por resolver as questões era minha. E eu fui vendo que não. É uma responsabilidade compartilhada, é uma parceria que eu costumo falar, que é estabelecida entre eu, enquanto profissional, enquanto técnico, e essa família. Eu tenho a minha parte e a parte principal é ela quem precisa desenvolver, é ela quem precisa desempenhar. Então, nesse sentido, essa sacada que eu tive já mudou a minha forma de ver e a minha forma de intervir junto a essa família. No sentido de que eu fui percebendo que eu precisava olhar essa família buscando nela as potencialidades e não as dificuldades. A partir daí, eu precisei buscar também instrumentos, técnicas, para conseguir fazer com que essa família também identifique as suas potencialidades e a partir dali se responsabilize pelo seu processo de mudança. Se responsabilize pelo processo de alteração do seu quadro inicial que gerou aquela procura por aquele programa, por aquele serviço. Deu para entender? Deu para perceber um pouquinho? Então eu vou terminando por aqui. Mais pra frente eu vou estar compartilhando com vocês outras sacadas que eu fui tendo ao longo da minha ação, da minha
perdão, da minha carreira profissional, da minha ação profissional, né? Então outras sacadas foram surgindo e aí eu quero estar compartilhando com vocês. E falar para você que nos cursos que eu dou, nas capacitações, nas assessorias, essa abordagem diferenciada, a partir dessa perspectiva que eu estou compartilhando com vocês, ela vai gerando uma abordagem diferenciada, né, no processo de preparação dessa equipe, desse gestor, para a intervenção, para as ações junto a essa população, junto à família, enfim. Então, as capacitações que eu promovo, os cursos que eu promovo, é feito a partir de uma visão diferenciada, de um paradigma diferenciado e de técnicas também diferenciadas a partir desse olhar para com a família, para com o sujeito. Então eu quero me colocar à sua disposição, né? Manda aí um recadinho, faz contato com a gente, que vai ser um prazer para mim estar com você, vai ser um prazer para mim compartilhar com você não só um pouco da minha experiência e de como eu tenho feito para que essa mudança, né, não só de paradigma, mas também na minha intervenção, para que essa mudança de fato aconteça, tá bom? Então eu quero terminar por aqui. Mais pra frente eu quero ouvir sua opinião, né, para que eu possa também estar contribuindo com você de alguma forma a partir do que a gente já conversou aqui hoje, tá bom? Então fica aí o meu abraço, mais uma vez eu me coloco à sua disposição. Tamo junto, tá bom? Tchau!